Ele foi do anonimato absoluto ao topo do mundo em poucos anos. Criou hits que explodiram nas paradas, arrastou multidões nos maiores festivais do planeta e colocou a música eletrônica num outro nível. Mas, por trás disso tudo, existia um jovem destruído por dentro. Hoje você vai conhecer a verdadeira história de Avicii, um gênio da música que parecia ter tudo, mas que nos bastidores ele implorava por socorro e ninguém ouviu. Uma rotina insana, dores físicas, crises emocionais, um documentário chocante e um empresário acusado de levá-lo ao limite. Por que ele decidiu sumir dos palcos no auge? E o que levou um dos maiores artistas da década a tomar essa atitude tão pesada? O que realmente aconteceu com o Avicii? É o que a gente vai descobrir no vídeo de hoje. Eu sou o Marcelo Milos e depois a vinheta eu te conto. Antes de Avicii ganhar o mundo, existia apenas Tim Bergling, um garoto reservado de Estocolmo, nascido no dia 8 de setembro de 1989, criado em meio a uma família de artistas e irmãos mais velhos. Desde cedo, ele já mostrava ser diferente. Não era o tipo de jovem que gostava de agitação, preferia a companhia do próprio quarto, passando horas no computador. Mas ao contrário do que se esperava, ele não estava jogando, nem procrastinando, nada disso. Ele estava criando. Foi ali, na frente da tela, que começou a moldar, quase sem perceber, o caminho que o tornaria um dos maiores nomes da música eletrônica. Na adolescência, Tim mergulhou de vez nesse universo, baixou programas de produção como o FL Studio e se trancava ali por horas, explorando cada som, cada batida, com uma precisão absurda. Enquanto muitos da sua idade curtiam festas e baladas, ele escolhia experimentar samples e montar faixas que ninguém ainda conhecia. Foi nessa fase que surgiu o nome Avicii, inspirado ali num conceito budista, que representa o nível mais profundo do inferno. Um contraste bem pesado, para alguém que, aos olhos do mundo, transmitia tanta leveza. Por volta dos seus 16, 17 anos, ele começou a publicar suas criações no MySpace e em fóruns especializados. E foi ali que os primeiros olhos atentos notaram aquele garoto sueco, tinha algo de especial. Em maio de 2007 veio o primeiro grande passo. O Avicii assinou o seu primeiro contrato com a gravadora Dead Fits Place. No mesmo ano, ele lançou profissionalmente a sua primeira faixa, chamada de Lazy Lace, feita aí para a trilha sonora do game Lazy Jones, Enfim, esse era o começo de tudo. Ash Pornory foi quem descobriu o Tim, e virou seu empresário. Dali pra frente, tudo mudou. A vida de uma estrela mundial estava prestes a começar. E com ela, aquela rotina insana que acompanha todo artista que explode também veio junto. A fama e o preço do sucesso. Em 2010, o nome de Avicii era desconhecido da maioria, mas isso não ia durar muito, Um remix ali, uma parceria a colar, e então, em 2011, veio Levels. A música explodiu, Tava em tudo, baladas, rádios, comerciais, virou praticamente um hino da cena eletrônica, Aquela batida marcante, com o sample de Etta James, tomou conta do mundo inteiro, De uma hora para outra, o garoto tímido virou a atração principal nos maiores festivais do planeta. Coachella, Tomorrowland, Ultra. Era um espetáculo gigantesco atrás do outro, Avicii virou um dos principais rostos do renascimento da música eletrônica na década passada, Não parou por aí. Logo vieram outros sucessos, como Wake Me Up, Hey Brother, Addicted to You e The Nights. Músicas que para muita gente da minha geração, a galera dos anos 90, traz uma nostalgia absurda, Só ouvir que a mente já leva para um momento marcante da vida, O início da faculdade, o primeiro emprego, aquela balada que você conheceu, aquela menina de repente que por alguma maneira ali acabou marcando sua vida.
Enfim, né, cara, são músicas que se você escutar hoje, elas sempre vão te trazer alguma sensação, né? Bom, o Avicii, ele marcou a nossa história, né? De um jeito ou de outro, né? Ele fez parte da vida de muita gente. Mas por trás de todo aquele sucesso havia um detalhe importante. O Avicii nunca foi fã dos holofotes. Ele amava criar, amava o que fazia, mas odiava a exposição. Mesmo assim, o mercado acabava cobrando. Quanto maior o sucesso, mais shows, mais eventos, mais entrevistas e mais pressão. E ele, mesmo esgotado, seguia entregando tudo o que tinha de melhor. A engrenagem da fama não dava trégua, mas Avicii por dentro já começava a sentir falta de ser apenas Tim. Sentia-se cada vez mais desconhecido de si mesmo, como se estivesse falhando por dentro. E uma hora isso ia cobrar a conta. Enquanto as luzes brilhavam no palco, o que rolava nos bastidores era bem diferente. O ritmo era insano. Só em 2012 foram mais de 300 shows. Não havia tempo para respirar, muito menos para descansar. A ansiedade crescia, o corpo começava a dar sinais, mas a indústria seguia exigindo mais. E ele continuava entregando hit atrás de hit. Mas o corpo tem limite. Foi nessa época que vieram as primeiras dores abdominais fortes. O diagnóstico foi de pancreatite aguda, causada em boa parte pelo consumo excessivo de álcool. Sim, o Tim estava bebendo bastante, não só por diversão, mas para suportar a pressão de uma vida que ele nunca sonhou de verdade em ter. Em 2014, ele passou por 2 cirurgias e precisou remover a vesícula e o apêndice. Mesmo assim, voltou aos palcos pouco tempo depois, porque, como ele mesmo disse, ninguém esperava que eu parasse. A máquina precisava continuar. Só que enquanto o mundo vibrava com seus shows, o Avicii estava à beira de um colapso, física e emocionalmente. A cabeça já não estava mais no lugar. Ele começou a questionar tudo, o propósito, o sentido da fama, o vazio que sentia mesmo rodeado por multidões. Foi então que decidiu parar, antes que algo pior acontecesse. A aposentadoria. Em março de 2016, no auge da carreira, Avicii anunciou algo que pegou todo mundo de surpresa: a sua aposentadoria dos palcos. Ele queria continuar fazendo música, que era a sua verdadeira paixão. Mas longe da correria dos shows e do estresse das turnês, com apenas 5 anos desse ritmo, Tim já não aguentava mais viver um personagem. Ele nunca curtiu estar no centro das atenções, isso era bem claro. Ele afirmou que a temporada de 2016 seria sua última turnê, seus últimos shows, tudo para poder viver a vida de uma pessoa normal. Mesmo por trás daquele anúncio educado, havia um verdadeiro pedido de socorro. No documentário Avicii True Stories, lançado ali no ano seguinte, vieram à tona então cenas bem impactantes, em que ele claramente pedia ajuda, mas ninguém teve a sensibilidade de ouvir de verdade. Tim carregava um sentimento de culpa por ver todo mundo ao seu redor bem, enquanto ele mesmo não conseguia se sentir assim. Um sinal claro de depressão, aquele que não escolhe vítima, não se importa com dinheiro, fama ou sucesso. É uma das lutas mais difíceis que alguém pode enfrentar. Mesmo longe dos palcos, Tim seguia criando, compondo, tentando encontrar algum sentido em tudo. A música ainda era a sua única forma de se conectar com o mundo, mas mesmo assim, o sofrimento continuava. O silêncio que ele tanto buscou não trouxe a paz que precisava, e isso acabou levando Tim a uma decisão sem retorno. O fim trágico de Tim. Em abril de 2018, Avicii decidiu fazer algo raro, tirar férias, sem pensar em trabalho. Um tempo só dele, longe das turnês, da indústria, das cobranças sem fim. Ele viajou para Omã, no Oriente Médio, com alguns amigos. A ideia era descansar, se reconectar, quem sabe até renovar as esperanças. Mas por dentro, Tim ainda vivia em conflito. Mesmo afastado dos palcos, a sua mente seguia agitada. As dúvidas continuavam. O sentido da vida, a busca por paz, o vazio que nenhuma música, dinheiro ou companhia conseguia preencher. Até que, no dia 20 de abril de 2018, o mundo recebeu a notícia que ninguém queria ouvir. Avicii havia morrido. Less than 2 years later, Tim died by suicide. The suicide came as a shock to all of us, and we thought that he was really on a better way. Aos 28 anos, o jovem artista deixava para trás uma vida que muitos sonham em ter, mas que para ele
nunca fez sentido. No começo, a causa da morte não foi revelada, mas alguns dias depois a própria família quebrou o silêncio com um comunicado. Disseram que Tim lutava contra pensamentos profundos sobre a vida, felicidade e significado. Ele não aguentava mais, queria encontrar a paz. Bom, sem dizer com todas as letras, a mensagem era clara. Avicii havia tirado a própria vida. Infelizmente, aquele garoto que encantou o mundo com suas músicas e que parecia brilhar intensamente nos palcos já estava apagado por dentro há muito tempo. Após a sua partida, a família fundou a Tim Bergling Foundation, uma organização voltada à saúde mental, à prevenção do suicídio e ao apoio a jovens, especialmente artistas, com um recado poderoso: é preciso escutar de verdade antes que seja tarde. Em 2019 foi lançado um álbum póstumo simplesmente chamado Tim, com músicas que ele deixou quase que finalizadas. Também existem alguns documentários sobre a sua vida, incluindo um disponível na Netflix, também chamado Tim. Mas o documentário que eu citei antes, Avicii True Stories, é talvez o mais pesado de todos, ainda mais quando assistido hoje, já sabendo como tudo terminou. Os sinais estavam ali o tempo todo, e mesmo assim, ninguém ao redor parece ter agido com a sensibilidade necessária. Tanto que, lembra do Ash Pornory, o empresário que eu citei lá no começo, aquele que ajudou a lançar a Avicii para o mundo? Pois é, segundo o padrasto de Tim, a culpa pela morte do artista recai justamente sobre ele, por ter pressionado o DJ e insistido numa rotina insana de shows e compromissos, mesmo quando o sueco já deixava claro que ele não estava bem. Enfim, agora não adianta mais apontar culpados. Avicii foi cedo demais, mas a sua música permanece, continua nos tocando profundamente. É impossível ouvir um dos seus hits e não sentir aquela nostalgia boa, de tempos que marcaram nossas vidas. Ele pode até ter partido, mas a sua arte ficou e ainda conversa com a gente de um jeito que só ele sabia fazer.